Seja bem-vindo à nossa terceira aula e, como toda aula, iniciamos com as cobranças. Na segunda aula, nós falamos sobre foco e eu deixei para você algumas coisas para você fazer. Você descobriu já quais são os temas que você está disposto a se esforçar para falar? Ficamos com escrever 5 temas, ok? Você já o fez, os 5 temas e o porquê. E além disso, o público-alvo. Qual é o teu público-alvo? Tá ok? Se isso foi feito, estamos caminhando muito bem. Como eu disse, você precisa também se comprometer e fazer a tua parte, tá? Tudo aquilo que eu estou te ensinando está dentro da nossa programação e a gente está avançando aos poucos para te dar tempo de você ir construindo, para você ir se firmando naquilo que você está aprendendo, tá? Não tenha pressa, não passe para este vídeo se você ainda não fez a lição da aula passada. Pause o vídeo, vá lá, faça a lição, cumpra a sua parte e então você vem aqui e continua assistindo o vídeo normalmente. Isso foi o combinado desde o princípio, para que você renda o máximo que você possa render no nosso curso. Perfeito? Na aula passada também falamos um pouquinho sobre um grande atrativo que o mundo das palestras tem: a possibilidade de ganhar muito dinheiro. E eu meio que fui mais realista do que isso. Eu disse a vocês que dinheiro era como cachorro. Quanto mais você corre atrás dele, ele foge de você. Quando você se vira e decide fazer a coisa certa e melhorar primeiro você, depois o dinheiro corre atrás de você, o cachorro volta para você, tá ok? Eu não disse que palestras não são lucrativas, ok? É muito bom ser palestrante, existem palestras extremamente lucrativas e existe um certo status de palestrante que ganham de fato muito dinheiro. Não são muitos os palestrantes que ficaram ricos com dinheiro, mas existem e são uma quantia razoável. E eu espero que você, iniciando comigo, quem sabe você chegue a esse status e você cobre, sei lá, 18, 20, 30, 50 mil reais a palestra. Isso existe, isso é um campo real. Mas imagine você a diferença que o palestrante tem que ter para cobrar essa quantia. Não é porque ele dá uma palestra animada, uma palestra simpática, não, é porque ele provoca transformação nas pessoas. Lembra aquilo que eu falei sobre transformar as pessoas? Sobre o teu conteúdo precisa transformar alguma coisa nas pessoas? É isso, esses palestrantes que ganham grandes quantias em dinheiro, eles provocam transformação nas pessoas e nos locais por onde eles passam. Por isso que eles ganham bastante dinheiro. Nada impede, absolutamente nada impede que você chegue a galgar esse status de palestrante top, ok? Então, eu não disse que palestras não dá dinheiro, eu disse que não é a regra, não é a regra você ficar rico com palestras, tá? E que fico chateado, fico até de mau humor quando existem alguns cursos que te chamam exatamente e quase que só por causa disso, venha ficar rico fazendo palestras. Esses dias, para ser exato, acho que quarta-feira passada, isso faz 2, 3 dias atrás, quarta-feira passada chegou um anúncio para mim de um palestrante que está vendendo as suas 5 melhores palestras. Ele vende tudo, o slide, a apresentação, e ele te ensina a passar as suas 5 melhores palestras para que você fique rico com isso. Olha, nem sei como expressar isso, tá? Mas é um mercantilismo muito grande. Tá? É claro que isso não vai acontecer. Você pegar a palestra de uma outra pessoa, criada por uma outra pessoa, se é que foi criada por uma outra pessoa, passar para você, você apenas replicar a palestra da forma que ele te ensinou e pronto, você ficará rico.
Se você acredita nisso, você está no curso errado, tá ok? Pense bem, primeiro melhore você, ok? O dinheiro é consequência, isso que eu quis dizer. E pensando nisso, você tem feito todas as lições que eu venho passando? Você tem ouvido os vídeos calmamente? Você tem feito anotações? Eu faço a minha parte. Você está fazendo a tua? Eu espero e rogo a Deus que sim, para que a gente chegue no final desse curso juntos com a mesma satisfação. Eu de ter feito alguma mudança na tua vida e você por ter feito esse curso. E antes de entrarmos nos dois temas principais da aula de hoje, eu queria fazer uma ressalva com aquilo que eu falo, que você precisa anotar, precisa escrever de mão, de próprio punho. Tá? Por que isso garante maior aprendizado? Eu aprendi isso com o professor Pierre Louis. Tá? Eu vou aqui resumir, claro, isso é um estudo extremamente longo. Tá? O jargão que ele usa é aula dada hoje, aula estudada hoje, tá ok? Aula dada hoje, aula estudada hoje. Isso é o jargão que ele usa. E como é que você pode turbinar o teu aprendizado? É escrevendo a próprio punho. Por que isso acontece? Foram feitos alguns testes, tá? A pessoa ou as pessoas foram feitos com várias pessoas, tomaram um certo açúcar radiativo que permitia, com alguns eletrodos, mapear o funcionamento da mente. Ok? Enquanto ele assistia uma aula, apenas assistindo a aula, se ligaram algumas luzinhas, tá? Que aquele açúcar radioativo permitia que os eletrodos lessem. Acenderam algumas luzinhas. Enquanto ele assistia a aula e ele ia lendo o texto da aula, acenderam mais luzinhas. E quando ele assistia a aula, ia lendo o texto da aula, ia fazendo anotações de próprio punho. Não vale aqui sublinhar, não vale aqui passar a canetinha de cor, não vale aqui escrever no computador. Escrever de próprio punho, ou seja, mexer o corpo, fazer a coordenação motora fina trabalhar. Quando o aluno fazia isso, acendia quase que o cérebro inteiro. Ou seja, a capacidade de absorção que você tem vendo, lendo e escrevendo aumenta muito. Depois disso, tem uma outra sacada. A maioria das coisas para nós entra pela vista, tá? Entra pela vista e pelas sensações, tá? Se isso que entra, quando chega no nosso cérebro, entra primeiro num lugar que se chama sistema límbico. Olha só, límbico lembra limbo, né? É algo que é passageiro. Se você não fizer nada para que aquilo se fixe, na próxima hora de sono profundo, aquilo vai para o lixo. Vou voltar a dizer. Você pensa que aprendeu. Perfeito. Eu fui lá, assisti a aula, tá aqui tudo ainda aqui fresquinho, perfeito. Eu sou bom nisso. Você vai dormir no outro dia. Olha, quase a maioria daquilo que você pensou ter aprendido vai para a lata de lixo. O que você precisa fazer? Aprendeu algo, assistiu algo, você chega em casa, antes de um período de sono, antes de limpar o HD, antes de um período de sono, você anota tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você lembra.
ok? Inclusive, você anotou, se quiser guardar a anotação, ótimo, tá? Ótimo para a tua memória de longo prazo. Mas depois que anotou, se você quiser amassar o papel e jogar fora, tá fechado, porque você anotando aquilo já gravou na tua mente. Como é que isso aí grava? O professor Pierluigi faz uma analogia assim, tá? Vamos supor que o sistema límbico seja um quartinho dentro da tua mente. E esse quartinho ele tem um chão de areia, de praia, tá? Enquanto você só assiste a aula, não faz anotação, nada, você está escrevendo naquela areia com o dedo, assim, tá? Qualquer vento, qualquer chacoalhão, qualquer coisa assim, acaba apagando o que você escreveu. Assim simples. O que acontece quando você dorme? Você abre a porta daquele quartinho, claro que isso aqui simbolicamente, né? Você abre a porta daquele quartinho e alguns operários da tua mente entram lá e jogam cimento em cima, como se aquela areia escrita com a tua mão fosse um molde de fundição. A hora que o cimento seca, eles tiram aquela placa e vão guardar na memória, né? Ok, aquela placa depende muito de o que você escreveu e a força que você escreveu na areia, se você marcou bem a areia. Quando ele explica, ele diz assim, carca bem o dedo, se marcou bem, o molde sai perfeito. Daqui a 10 anos, você precisa lembrar daquilo, a tua mente vai buscar aquele molde, tira e está tudo escrito bonitinho. Entendeu? Se você deu pouca importância, escreveu assim por cima, já na hora que o molde sai, já fica quase que ilegível, né? Você vai jogar fora aquele molde. Entendeu? E a forma de carregar o dedo e marcar bem para que o molde saia perfeitinho é você escrevendo à mão. Olha só, essa é uma dica que eu aprendi, eu aplico e eu te garanto que dá certo. Ok? Essa é uma das melhores dicas, ou quem sabe uma das principais dicas que eu te dou aqui sobre aprendizado. Tá? E veja só, imagina o que você tem que fazer para estar seguro antes de apresentar uma palestra. Na preparação de uma palestra, será que só vendo alguém, só vendo o que outro fez, você depois consegue adaptar isso à tua fala e replicar? Provavelmente não. O que eu faço? Isso já faz parte da aula da preparação de uma palestra. Mas se eu estou vendo um filme e eu ouço uma frase, quando não tenho nada próximo para escrever, eu pego o bloco de notas do celular e anoto. Aí quando eu chego em casa, eu passo no meu caderninho de anotações, para não esquecer, para guardar, para que aquilo vá para a minha memória de longo prazo. E aí quando eu estou montando uma palestra, eu falo, olha, eu me lembro que eu já ouvi algo disso, uma pessoa falou uma frase perfeita que eu posso usar aqui. Aí eu vou lá, vejo, olha só, aqui eu posso tirar uma linha de pensamento muito legal. Não é somente repetir a frase, é uma frase, uma ideia, um insight que ele possa ter aplicabilidade àquilo que você está falando, ok?
Esse é o melhor jeito de aprender que eu descobri até hoje. Eu sou professor e tenho 30 e poucos anos de sala de aula e tenho 56 anos de vida. Para mim, esse é o melhor jeito de aprender. Não caia na tentação. Eu vou voltar isso, acho que eu já disse isso algumas vezes. Não caia na tentação achando que a tua mente funciona de forma diferenciada. Não, basta que eu ouça o vídeo, eu vou gravar tudo e pronto. Você pode gravar partes, sim, claro, né? Inclusive, ele fala o seguinte, o professor Pierre Luiz, ele diz assim, é possível passar de ano sem estudar? E aqui vem algo legal. É possível. Você acorda meia hora antes da prova ou faz o que alguns alunos fazem, professor, deixa essa aula livre para a gente estudar para a próxima, para outra aula que vai ser prova. E o professor deixa então a aula livre para eles estudarem para a prova. Enquanto eles repassam a matéria que vai cair na prova, eles estão escrevendo naquela areia bem de leve. Tão leve que o professor entra e eles falam, professor, dá rápido a prova antes que eu esqueça. Antes que aconteça qualquer coisa, um barulho, um movimento, algo que eu chacoalhe aquele quarto que tem areia e apague aquilo que eu penso ter aprendido. Entende? Quantos alunos chegam em sala de aula assim, ó, quieto antes da prova, e eles falam, não fala comigo porque tem prova, agora eu vou esquecer tudo. É aquela analogia da caixa de areia. Passou a prova, ele relaxa, chacoalha a caixa e esqueceu aquilo. Foi bem na prova, mas não aprendeu absolutamente nada. Entende? E aqui neste curso, se você sair sem aprender, olha, provavelmente você está no lugar errado, porque tudo que eu estou te passando aqui é de alta aplicabilidade. Algumas coisas, dependendo do ramo em que você está, dependendo o que você faz, dependendo da tua profissão, você já deve ter ouvido algumas vezes. Eu estou te pedindo não que você ouça, é que você mude de atitude. Lembra? Oratório é uma mudança de vida. Tendo feito as primeiras explanações, vamos ao primeiro tema da aula de hoje, que é credibilidade e confiança. Duas coisas que você pode até confundir e as pessoas confundem mesmo, né? Se eu tenho credibilidade, eu tenho confiança, se eu tenho confiança, eu tenho credibilidade. Nem sempre. Eu gosto de dividir para deixar bem claro. Credibilidade é o quanto você sabe, tá? Credibilidade, você precisa saber aquilo que você está falando para que as pessoas acreditem em você, para que você tenha credibilidade. Confiança é a tua vida transformada nisso, certo? Se você é coerente com aquilo que você fala, se as tuas atitudes estão dentro daquilo que você fala, aí você vai ser um ser confiável. Ou seja, eu posso dar crédito ao conhecimento de alguém, mas não confiar naquela pessoa. Um doutor X, doutor aqui em qualquer ramo, mas neste caso eu vou dizer um doutor da área médica. Ele conhece muito, mas muito da sua profissão, tá? Ele é um excelente professor pelo conhecimento que ele tem. Ele dá aula na faculdade, aquilo que ele sabe, mas ele leva uma vida não muito regrada, muito pelo contrário, ele já se envolveu em muitos escândalos,
ele já tratou mal alguns pacientes pelo simples fato de não concordarem com ele. Ele não atende bem alguns pacientes porque acredita que por algum preconceito, não sei qual, aquele paciente não merece a atenção e dedicação dele. Veja que, independente de quanto ele conhece, ele não é confiável. Ele tem crédito por aquilo que ele conhece. Ele tem pós-doutorado em Harvard. Perfeito, ele tem um crédito para fazer milhões de livros. Mas como pessoa, ele não tem, a gente não dá a ele a nossa confiança, né? E vejam só, se você fosse operar alguma parte importante, o coração, você vai operar o coração. Você prefere que o médico tenha credibilidade ou que ele tenha confiança? O ideal é os dois, né? Lógico, né? Senão eu estou pondo a minha vida em risco. Mas eu prefiro me pôr em risco na mão de alguém que eu confio do que na mão de alguém que só tem credibilidade. Não sei você, isso fica ao teu critério. Eu falo em sala de aula assim. Não espere ser um profissional daqui a 10 anos quando você se formar. Construa o profissional agora, já. Nesse instante você já está construindo a tua profissão. Imaginemos que daqui a 50 anos, quando eu tenha 100 e poucos anos, eu passo mal do coração. Ou algo grave. E chego ao médico correndo e quem vai me atender como médico é o Carlinhos. Eu sempre escolho aquele aluno que tem menos confiança da sala, né? Ok? E eu chego ao médico daqui a 50 anos e quem virou doutor e quem vai me abrir a caixa torácica é o Carlinhos. Eu deixo ele mexer em mim? A sala toda, claro que não. Tá? Eu falo, e eu digo, eu concordo com vocês. Eu prefiro morrer com dignidade. Ok? Então, se você está trabalhando a tua parte comunicativa, não espere acabar o curso, né? Lembra? Tem muita gente saindo na frente. Inicie já. E aliás, hoje nós temos o primeiro desafio que eu vou dar no final da aula de hoje. Então, só para ressaltar com outras palavras, ou simplesmente deixar isso bem fixo na tua mente. Credibilidade, ter crédito, está relacionado ao que você conhece, a quantidade de conhecimento que você tem. Confiança está relacionada às tuas atitudes, né? Essas atitudes são sempre muito influenciadas por aquilo que você viveu, pelo local onde você cresceu, pela cultura que você tem, por aquilo que você acha que é ética, por aquilo que você acha que é moral, né? Isso passa credibilidade. Existem pessoas que têm um conhecimento enorme e não têm ética e não têm moral, né? Vejam só, então você deve trabalhar você como um todo. O que já te aconteceu, e aqui vamos fazer uma fala meio que terapêutica, tá? O que já te aconteceu é passado. Ele de certa forma influencia o teu presente, mas você não deve deixar que ele domine o teu presente. De hoje para frente, você pode mudar o que vai acontecer. O que aconteceu é imutável. A gente
não muda. O que vai acontecer, a gente pode influenciar e mudar. Tem muito aluno meu que me diz: não, professor, eu sou muito tímido porque eu sou filho de pais extremamente repressores. O meu pai, qualquer coisa que não fosse perfeição, para ele estava errado. Eu tirava 10 em tudo. Eu ia mal numa matéria com 9,5 e ele me castigava. É claro que isso está completamente errado. A gente se fixar naquilo que é ruim. Quem se fixa naquilo que é ruim só vai ter coisa ruim na vida dele, tá? A gente precisa ser um pouco mais leve. Leve, não desleixado, mas saber que a vida tem outros fatores e outros valores, né? E é por isso, professor, que eu sou tão tímido. Ok, eu compreendo isso. E está certo, você desenvolveu uma timidez por causa daquela repressão, daquela opressão em que você vivia o tempo todo. Mas vamos alterar isso, ok? Hoje você cresceu, hoje você tem consciência disso, e a consciência disso é o primeiro passo. Vamos daqui para frente, aos pouquinhos, mudando isso. Você não pode mais usar aquilo que aconteceu anos atrás como justificativa, porque senão você vai continuar se justificando a vida toda e não vai desenvolver mais nada. Aliás, quem é bom de desculpa não é bom em mais nada, né? Ou seja, a pessoa está sempre se desculpando. Não, chega. Agora é a hora de você agir. Não é fácil. Eu vou pensar hoje nisso e amanhã eu estou transformado. Não. Eu falo por mim mesmo. Quando eu falo com meus pais, eu gaguejo mais. Não porque eu estou nervoso ou tenso, não. É porque a minha mente se acostumou a que na presença dos pais eu era mais gago por tudo aquilo que eu já contei e não vou repetir aqui outra vez, tá? Mas eu gaguejo mais. Eu já mudei isso muito, mas estou mudando aos poucos. Já mudei, sei lá, eu vou aqui botar 80%, mas ainda tenho coisas para mudar. O outro dia o meu pai assistiu uma palestra minha e depois dela ele veio e me disse: Cláudio, mas você não gaguejou nenhuma única vez? Por que na minha presença você gagueja mais? E eu disse: olha, porque com você eu fico totalmente à vontade. Com você eu não me preocupo nem um pouco com a minha fala. É por isso que eu gaguejo mais. Há uma ligação ali entre pai e filho. Isso acontece normalmente. Eu só não posso continuar na minha idade, no meu lugar de palestrante, continuar dizendo que, olha, eu vou gaguejar algumas vezes porque quando criança eu era gago e passar olha tudo. Não, ninguém tem nada a ver com isso. O que eu fiz foi transformar, isso sim, eu transformei a gagueira no meu diferencial competitivo. Perfeito. E o que você precisa transformar no teu diferencial competitivo? Porque quando você assume o que você é, ninguém mais pode meter o bico. Sacou? Qual é a questão? Não é conhecimento, apesar que, claro, eu preciso descobrir e conhecer onde estão os gatilhos que provocam aquilo que me incomoda, né? E de repente eu não posso retirar todos os gatilhos porque eu também retiro parte da minha personalidade. O dia que eu deixar de gaguejar completamente, não sou mais eu. Então, veja só, provavelmente
algumas pessoas que me assistem tem alguns preconceitos que durante a fala eu vou quebrando eles. Na maioria dos casos, em 99% dos casos, eu consigo fazer isso com alguma maestria. 1% às vezes não. E a pessoa não fica satisfeita com a minha fala. Olha, eu pensei em outra palavra um pouco mais grosseira, mas eu não vou dizer. Mas se a pessoa não fica satisfeita com a minha fala 1%, dane-se. Por que eu vou me preocupar com 1% se eu tenho 99% de aprovação? Isso é altamente terapêutico. Tendo então explicado a diferença entre credibilidade e confiança, você já tem duas coisas para vigiar. Isso eu não vou deixar como lição, isso eu vou deixar como sugestão para você vigiar em você em todo momento, em todo instante. Você precisa ter isso claro para que você vá construindo então o ser que você quer ser. Por exemplo, credibilidade. Você está consciente que você é alguém que conhece bastante? Não estou dizendo aqui que você tem que ser um gênio, um ser extremamente culto, que conheça tudo no mundo. Não, mas pelo menos daquilo que você se propôs a falar, aquelas 5 opções que você anotou, que se propôs a tentar desenvolver, você conhece algo disso? Você estuda isso? Não é preciso já conhecer a fundo, mas você o tempo todo está procurando conhecer mais disso, ok? Assim você terá credibilidade, ok? E confiança. Vigie-se o tempo todo. Vigiar não para se reprimir, mas para melhorar, tá, ok? A palavra vigilância aqui é para melhorar. Olha, eu disse tal frase e eu não deveria ter dito aquela frase. Eu muitas vezes falho nisso. Muitas vezes eu falo antes de pensar e é muito ruim isso. E não só a fala, mas o teu comportamento é coerente com a tua fala. Essas duas coisas você de hoje em diante já vai passar a prestar mais atenção e vai fazer uma vigilância na tua vida a respeito disso. Para o palestrante, para o comunicador, não existe essa máxima de que faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não, isso não existe. As pessoas não querem só falar como você. Se você se desenvolver bem, as pessoas não querem só falar como você. As pessoas querem ser você. Entende certo? E se você se olhasse, você queria ser você mesmo? Esse tem que ser o teu ponto de vista. E existem algumas coisas que influenciam diretamente e eu vou aqui passar algumas delas. Primeiro, a naturalidade. Você não precisa forçar ser aquele que você não é. Eu espero que com a minha fala, que com o meu jeito, que com o meu gaguejar, esteja de alguma forma te dando uma aula de naturalidade. É claro que no estúdio, com uma câmera, não tem como ser 100% natural, mas eu estou sendo o mais natural possível. Inclusive você vê que eu não estou nem sequer editando as gaguejadas, não estou escondendo nem os meus pontos fracos, nem ressaltando mais os meus pontos fortes. Estou tentando fazer deste recurso a coisa mais natural possível. Quando você
começa a querer imitar alguém ou fazer coisas que não estão no teu escopo de vida, que você nunca praticou antes, como por exemplo, tem gente que naturalmente não tem uma veia humorística e quer fazer piada. Não é natural dele fazer piada. Quando ele tenta, a não ser que pratique muito, por um longo tempo, ele pode chegar a contar uma piada com certa graça. Mas existem pessoas que eles abrem a boca e você acha que tudo é piada. Né? O que também é ruim, né? O equilíbrio é sempre a melhor escolha. Eu vou aqui contar sempre, vejam só, que sempre eu estou usando aquilo que eu recomendo, né? Storytelling, né? Ou seja, sempre faça um tema aliado a uma história. E aqui eu vou contar algo que aconteceu comigo. Lembra que eu disse lá no início que se eu olhasse para trás, as palestras que eu fiz quando eu iniciei, eu disse que eu não sentia vergonha porque tinha um grande esforço, mas eu já fiz coisas horríveis. Eu vou te contar uma aqui para que você não caia na mesma falha que eu fiz. Quando eu iniciei lá atrás, há 28 anos atrás, eu tinha em mim que palestrante, para causar uma boa impressão, ele tinha que ter momentos extremamente engraçados. Então eu sempre incluía algumas piadas ou então alguma realidade que eu transformava em algo engraçado na palestra. Okay? E de repente eu fiz uma história que agora não me lembro bem, que envolvia uma senhora de meia idade, de descendência italiana, baixinha, gordinha, que foi provar um vestido e quando abriu a porta da cabine, ela tinha a aparência de um colchão amarrado no meio. Eu disse isso, grande parte da plateia riu. Eu estava satisfeito com a graça que eu tinha feito, quando eu vi que no meio da plateia levantou uma senhora com aquelas características que eu tinha dito, levantou e foi embora. Eu me senti sem chão. Não encontrava ponta para continuar falando. As pessoas, claro, perceberam isso. Eu tinha pouca experiência, eu deixei transparecer isso demais. Inclusive, eu levei todos a olharem para aquela senhora, porque eu acompanhei a saída dela com os meus olhos. E dali para frente, eu estava mais ou menos no meio da minha fala. Eu tinha conseguido já conquistar várias pessoas, mas dali para frente todos ficaram esperando a minha próxima falha. Pararam de prestar atenção na história, no conteúdo, na forma, em nada. Só estavam esperando a minha próxima falha. E isso, claro, me deixou extremamente inseguro. E para te ser franco, eu não me lembro claramente como eu consegui terminar essa palestra. Só sei que eu terminei, eu fui embora e eu prometi a mim mesmo que nunca mais faria piadinhas. Outra coisa que afeta diretamente a credibilidade é a emoção. Não quero aqui dizer que você tem que ser um ser extremamente
emocional de choro, não. É quais são as emoções que você desperta e se a tua emoção ao falar denota que você está de fato envolvido com aquele tema, né? Se é você simplesmente falar sem nenhuma emoção, sem nenhum tipo de envolvimento, dizer a todo mundo que aquilo que você disser é algo extremamente importante, que todo mundo tem que aprender porque vai fazer a diferença na tua vida. Imagina se eu tivesse dado o curso inteirinho nesse tom de voz e tivéssemos chegado na terceira aula e você esperando que algo emocionante acontecesse e eu continuasse nesse mesmo tom de voz, até mesmo sem gaguejar, fica muito pior do que gaguejando. Olha só que coisa maravilhosa que eu estou falando para você. Entende? Quando você fala assim, sem se envolver, sem passar emoção ao público, a credibilidade vai por água abaixo. Você precisa, em alguns momentos, se exaltar. Você precisa, em alguns momentos, rir. Você precisa, em alguns momentos, demonstrar que você está triste ou que aquilo que aconteceu é muito ruim. Você precisa, em alguns momentos, mostrar a alegria de quem conseguiu uma conquista. Mostrar que você está verdadeiramente. Veja que a emoção ajuda muito a você transmitir aquilo que você quer transmitir. Outra coisa que interfere diretamente, e aqui eu vou ser repetitivo, é a tua conduta, né? Você no palco, onde você está se apresentando, você é extremamente agradável, simpático, até quando chegam as palmas do final e você sai e na saída alguém quer falar com você e você o trata mal, porque você está atrasado ou por qualquer outra coisa assim, né? E, embora lá na frente eu vou te dar o seguinte conselho: terminou a palestra, pegue as suas coisas e vá embora, tá? É uma certa rede de proteção, tá bom? Não só para você, mas para todos, tá? Porque vai ter pessoas que vão chegar para você te dizendo que vão falar um minutinho só e na verdade elas vêm te usar para contar a vida delas e esse minutinho leva meia hora e você não tem como cortar a pessoa e pode atrapalhar o teu dia todo. Tá? Então, profissionalmente você termina a palestra, agradece, não precisa sair correndo, mas você sempre diz que está ocupado, que tem um outro compromisso. Pega as tuas coisas, agradece e vai embora. E a última dica que eu vou te dar que ajuda na credibilidade, eu chamo de transferência de poder. Que isso? Transferir o poder da tua fala, do conteúdo da tua fala para outra pessoa. Eu, por exemplo, eu conto que eu sou gago, etc. Não quero aqui ressaltar outra vez isso, mas depois disso eu pergunto retoricamente ao público. E eu falo, eu vou fazer uma pergunta retórica, ou seja, você não precisa responder, é para que você leve para casa e pense nisso. Quais são as tuas gagueiras? Qual é o fator que está atrapalhando a tua vida? O que você tem feito para transformar esse fator? O que você tem feito para, quem sabe, eliminar esse fator? O que você tem feito para conviver com esse fator, com essa realidade, com essa pessoa? Ou seja, você está deixando que a tua gagueira, seja ela qual for, a tua gagueira pode ser algo simplesmente emocional, a tua gagueira pode ser a relação com uma pessoa próxima, a tua gagueira pode ser um problema profissional, a tua gagueira
não importa. Aqui a palavra gagueira é aquilo que está te impedindo de você ser o máximo que você pode ser. A pergunta é: você está sendo o máximo que você pode ser ou você está fazendo aquilo que dá para ser? Quando a gente faz aquilo que dá para ser, ou seja, não é dá para ser, dá para ser, você vai ser eternamente infeliz. E eu vou aproveitar um erro que eu acabo de fazer. Eu cometi uma cacofonia. Cacofonia é quando você tem um vício de linguagem, quando junta as palavras. Eu disse dá para ser. Parecia que era dar para ser. Não, é dá para ser. É aquilo que dá para ser, ok? Vamos ter um capítulo especial sobre vícios de linguagem, tá? O que eu fiz agora foi uma cacofonia, tá, ok? E eu tenho outros vícios, por exemplo, de ser ok. Eu estou explicando e como eu sou professor em sala de aula, eu sempre pergunto aos meus alunos ok para ver se eles fazem algum movimento e saber se eles estão entendendo. Então, são alguns vícios de linguagem. Outras pessoas têm outros tantos, tá? Mas teremos um capítulo especial falando sobre vícios de linguagem. Bom, então o primeiro tema de hoje está encerrado. O orador deve ter, de fato, credibilidade e confiança. Mas se tiver que escolher uma das duas, eu prefiro ter confiança. Ok? Claro que, de certa forma, uma acaba dependendo da outra. É como dizer que a forma é mais importante que o conteúdo. Um acaba dependendo do outro, mas se eu precisar dar ênfase a um dos dois, eu dou ênfase à forma. Não que a forma seja mais importante que o conteúdo, mas muitas vezes o conteúdo é muito bom, mas se a forma for ruim, não se passa nada. É melhor uma forma boa com um conteúdo mediano. Eu não estou te dizendo que você não deva ter conteúdo, tá, ok? Só estou te dizendo que entre os dois, eu, professor Cláudio, tendo mais a valorizar a forma. A mesma coisa entre credibilidade e confiança. Eu tendo a valorizar mais a confiança, certo? Então, credibilidade e confiança está encerrado. Vamos para o próximo tema. Agora vamos falar da fala em si como recurso, né? Desde o início deste curso eu tenho dito que oratória é um mundo extremamente amplo. A fala é um dos recursos da oratória, né? Na oratória entra tudo. Vamos supor que você vai se apresentar e não funcionou a luz que vai te iluminar no centro do palco, se o formato daquele palco, se o formato daquela apresentação precisar de uma luz exclusiva em você, ela não funcionou. Aquela luz era um dos recursos. A tua roupa é um dos recursos. A tua roupa transmite muito daquilo que você quer ser ou por aquilo que você quer ser reconhecido. Os teus slides, a forma que você fez, ou se não tem slides. E entre esses muitos recursos, tá, existe também a fala. Parece meio estúpido de dizer isso, que a fala é um dos recursos da oratória, mas porque temos muitas outras coisas. Um bom mímico pode dar uma palestra de 1h30. Uma pessoa surda, muda, pode dar uma palestra de 1h30, de 1h30. Dependendo dos recursos que ela usar, a gente vai entender e a gente vai se envolver tanto quanto ouvindo uma pessoa que tem a fala correta, né? Eu sou gago, eu não tenho a fala correta. Acabamos de ver anteriormente que eu tenho alguns
vícios de linguagem, embora eu saiba que eu devo eliminar eles, já eliminei bastante, mas pelo fato de eu viver o dia a dia em sala de aula, eu tenho alguns vícios de linguagem de professor. Então a fala é um recurso e vamos tentar ver alguns fatores que ajudam esse recurso a ser melhor ou que ajudam a ser pior. Vamos prestar atenção no recurso fala. Afinal, a fala é a tua identidade sonora. Muitas vezes você, só de ouvir o tom de voz de uma pessoa, o timbre de voz, o ritmo dela, você sabe que é aquela pessoa, né? E aqui me vem aquela piadinha tonta do gago, já que eu sou gago, eu posso contar piadinha de gago, do gago que ligou para a namorada e se surpresa, adivinha quem é? Entende? Então a fala é um dos recursos, tá bom? Vamos iniciar com o volume da tua voz. O volume indica muito daquilo que você quer transmitir. Por exemplo, você já entrou em uma loja onde tem um vendedor agressivo e ele chega te cumprimentando com um tom de voz extremamente alto. Boa tarde, tudo bem? Entre na nossa loja. Dependendo quem encontrar esse volume de voz, a pessoa, a única coisa que quer é sair. O teu volume muito alto pode transmitir arrogância, pode deixar a pessoa que está ouvindo acanhada, tímida, só pelo fato de você querer impor primeiro pela voz. A tua voz é a que vai ser ouvida sobre todas as outras vozes. Tá? Isso acontece muito com palestrantes que querem disfarçar a timidez, ou que querem se impor para que todo mundo fique quieto, para que todo mundo cale a boca e só a voz dele prevaleça, como se impondo pela voz estaria conquistando a plateia. Não, ele só está intimidando a plateia. É claro que todos precisam ouvir o que ele fala, logicamente. Para isso nós temos um microfone. Ele vai ampliar a voz. É uma voz ampliada, mas não é uma voz com volume extremo. É diferente você ampliar a minha voz nesse tom do que ampliar a minha voz nesse outro tom. É diferente. O que eu quero transmitir muda. Ao mesmo tempo, deixa eu antes, já que estamos contando historinha e storytelling, né? Uma catequista de igreja, seja lá qualquer uma que ela seja, trabalha com crianças, né? E eu já vi isso acontecer muitas vezes. E as crianças, elas causam uma certa desordem naquele ambiente. As crianças são agitadas e esta catequista em questão já não tem uma idade para suportar tanta agitação. Então ela, para chamar a atenção das crianças, ela começa a rezar um Pai Nosso. Mas olha a técnica que ela usa. As crianças estão agitadas, então ela, Pai Nosso que estás no céu. Aí as crianças param todas porque ela se impôs na voz e por consequência acompanham a oração e elas se acalmam. Ela consegue acalmar as crianças, sim, mas de uma forma impositiva. A criança diz assim,
Pô, eu vou ter que rezar outra vez, eu já rezei isso aqui 5 vezes hoje. Então veja que o efeito, ele tem um efeito contrário. Ao invés da criança passar a gostar mais daquilo, ela acaba aprendendo que aquela oração ela é impositiva, né? Quando deveria ser um momento de reflexão. Na contramão, uma fala muito baixa, muito calminha, falando assim bem baixinho. Eu não sei se você está me ouvindo agora, mas a continuação do curso vai ser toda nesse tom de voz, tá? E nesse tom de voz, eu também mudo a minha postura. E mudando a minha postura, veja que nesse tom de voz, veja que nesse tom de voz assim, o máximo que eu vou conseguir transmitir é insegurança, né? As pessoas que me vêm falando assim, elas sabem que eu sou tímido, que eu estou falando porque sou obrigado a falar, porque fui posto ali na boca do lobo, então eu preciso falar alguma coisa, mas se eu pudesse sair correndo, eu sairia correndo. Então, o volume da tua voz não pode ser nem muito alto para não ser impositivo e nem muito baixo para demonstrar insegurança. Ao mesmo tempo, ele precisa oscilar, porque se você falar isso eu já fiz aqui algumas vezes, mas se você falar o tempo todo no mesmo tom de voz, sem aumentar a voz, sem mudar o ritmo, fica também extremamente cansativo, tá? A tua voz oscila junto com a emoção da história que você está contando. Se o pai está contando um segredo ao filho, então você fala mais pausadamente, mais lentamente, porque é um segredo. Segredo não se contam correndo. Segredo é para poucos. Segredo desperta uma certa curiosidade. Você pode até fazer silêncios. Veja que esse silêncio faz a plateia esperar a próxima palavra. É um silêncio programado. Não tenha medo do silêncio. O silêncio faz parte da fala. Olha que coisa que parece antagônica, mas o silêncio faz parte da fala. O silêncio é altamente reflexivo. O silêncio pode até provocar risadas. Quando você faz um comentário que é lógico e você não dá a resposta, você simplesmente se cala e a pessoa ela termina de responder mentalmente, né? Você não precisou expressar aquela palavra, aquele fim. A pessoa já sabia pelo andar da carruagem qual iria ser o final. Então você nem precisou contar, você só fez o silêncio e olhou e fez a cara, né? Entende? Todas essas coisas, volume, alto, baixo, monotônico e silêncio fazem parte da tua fala. São ferramentas dentro da fala. O volume que acabamos de falar deve também obedecer um ritmo, o ritmo da fala. Tem pessoas que falam extremamente rápido. As pessoas que falam extremamente rápido, elas geralmente não são entendidas por inteiro, né? Quando dizem, não, eu falo rápido porque eu tenho que ser extremamente eficiente na minha fala, geralmente o falar rápido é de pessoas ineficientes, tá? O falar rápido, ele só é usado num trecho da história ou da tua fala que só vem para complementar, que você não precisa dar grande ênfase.
Então, você diz rápido, porque não podia deixar sem dizer, mas não está ligado medularmente à tua fala. Ele só vai dar uma explicação dentro da tua fala. Então, essa parte, você pode ser um pouco mais rápido. Agora, a parte explicativa, você precisa ser explicativo. Eu não consigo explicar algo falando extremamente rápido. Bom, para mim, falar rápido não é problema, porque eu não consigo simplesmente falar muito rápido. Mas existem pessoas que, se você para ouvir, você começou a ouvir e ela já encerrou a frase. Você fica assim, o que foi que ela disse mesmo? Né? Ao mesmo tempo, pessoas que falam lento demais são extremamente cansativas, né? Pessoas que mastigam as palavras, literalmente, elas ficam ruminando as palavras que elas falam. Elas podem até falar em um tom ouvível, mas elas simplesmente falam tão devagar que você pode adivinhar o que vai vir pela frente. E você fica querendo apressar a pessoa. Acontece muito comigo quando eu gaguejo. E quem sabe até, você aí do outro lado do vídeo já fez isso quando eu gaguejei. Você vai, fala aí. Né? Isso que é uma simples gaguejada. Imagina você conversar o momento com alguém que não tem nenhuma pressa, ao contrário, ele fica ali ruminando as palavras e não sai, e você já sabe o que vai dar a história, mas ele não alcança o final da história nunca. É extremamente cansativo, né? E o contrário da fala rápida, ela deixa também um vazio muito grande. Então, falando no ritmo da fala, a dica é sempre a mesma. Procure o equilíbrio. Module bem as palavras, ok? Module bem as palavras, mas não, para modular você não precisa ser mais lento. Para modular você não precisa ser mais lento. Para modular você não precisa ser mais lento. Vejam que eu disse a mesma coisa, uma numa velocidade normal e outra lento. E tem pessoas que são tão rápidas, eu vou aqui tentar, eu posso errar. Para modular você não precisa ser tão lento. Muito rápido. O quê? Para modular você não precisa ser tão lento. Para modular você não precisa ser tão lento. Para modular você não precisa ser tão lento. Veja que você pode encontrar um equilíbrio. E isso vai entrar tudo que eu estou descendo agora, estou descendo antes do primeiro desafio que eu vou dar no final desta aula de hoje. Ao mesmo tempo, quando a fala é muito lenta, né, além de dar sono, além das pessoas ficarem aflitas, elas tentam completar mentalmente ou até mesmo na fala para que você continue a história. Comigo acontece muito, porque eu sou gago, então quando eu dou uma enroscada, as pessoas ficam assim, aflitas, inclusive algumas completam a minha frase, né? A pessoa que inicia a palavra, a frase, ela tem o direito de terminar a frase. Mas, claro, as pessoas que estão ouvindo, elas ficam aflitas mesmo. Como eu já disse, ao mesmo tempo, ser muito rápido na palavra ou nas frases deixa a sensação de vazio. Você vai usar a fala rápida. Quando naquele contexto você apenas precisa explicar algo, mas que não vai alterar, que não tem importância medular na tua fala. Nesse momento você não precisa ir no ritmo normal e nem mais lento. Você pode ir um pouco mais rápido, porque é só uma fala para contextualizar aquilo que você
está dizendo. Aí você pode ir um pouco mais rápido, que não vai afetar em nada. Mesmo porque se as pessoas perderem parte dessa fala, não vai afetar o conteúdo total. Tudo bem. A fala monótona, nem rápida, nem lenta, um ritmo monótono, também é altamente prejudicial, como já dissemos anteriormente. Sabe? A questão da emoção expressa na fala é sempre útil. É diferente eu dizer, olha como eu estou cansado, de que olha como eu estou cansado. Ou então, olha como eu estou cansado. Você vai dando a emoção que você quer. Tendo falado sobre volume e ritmo, falta agora falar sobre entonação. Entonação é aquilo que você vai dar ênfase. É muito fácil com o seguinte exemplo. Você chegou tarde hoje. É uma afirmativa. Se eu der ênfase a você, você chegou tarde hoje. Olha só, todos chegaram no horário certo, mas você chegou tarde hoje. Você não podia ter chegado tarde hoje. Os outros tinham alguma desculpa, mas você não tem desculpa nenhuma para chegar tarde hoje. E você chegou tarde hoje. Ok? Você chegou tarde hoje. Pô, eu te pedi para chegar cedo. E você chegou tarde. As outras pessoas poderiam chegar tarde. Mas você chegou tarde hoje. Olha que coisa. E a gente marcou para chegar cedo. Mas não, você não aprende. Você chegou tarde. Você chegou tarde hoje. Agora estou ressaltando o hoje. Você chegou tarde hoje. Pô, todos os dias são importantes, mas hoje era um dia especial. Justo hoje você chegou tarde. Dependendo onde eu ponha a força, eu mudo a entonação da frase. A mesma frase pode ser afirmação, acusação, interrogação, exclamação. Depende o resultado que eu quero. Okay? Você chegou tarde hoje? Pergunta. Você chegou tarde hoje? Você chegou tarde hoje? Você chegou tarde hoje? Ontem não, mas hoje você chegou tarde. Vejam só que o volume, o ritmo, a entonação também são acompanhados de todo um gestual. Vamos ter um capítulo só para gesticulação, tá ok? Mas desde já, se você quer dizer a alguém que está magoado porque ele chegou tarde, você chegou tarde hoje. Se você estava numa competição e dependia do horário e o outro chegou tarde, você ganhou, você disse, eu ganhei porque você chegou tarde hoje, né? Entende? Muda tudo, não é somente a palavra. Lembre que a fala é um dos recursos. E por último agora o sotaque. O sotaque é algo que depende da região onde você foi criado ou passou grande parte da tua vida, né? Esse sotaque influencia o ritmo da tua fala, às vezes a velocidade, às vezes a entonação, porque naquela região ou naquela cultura se fala assim. Só que, como é que se dribla isso? Imagine como foi para mim, estrangeiro e gago, né? E eu preciso quebrar isso no início das palestras, e muitas pessoas que têm um sotaque forte precisam quebrar isso, né, no início das palestras. O que eu faço? Uma dica. Eu chego e falo, olha, essa minha primeira fala tem por intuito a gente equilibrar os ouvidos com a minha voz para que todo mundo passe a entender, porque eu tenho esse sotaque aqui e ainda eu sou gago, então eu preciso que vocês entrem em contato comigo auditivamente e aí vocês já estão ouvindo bem.
Já dá para entender o que eu falo? Tudo bem? Eu posso continuar a minha fala ou precisa que eu fale mais um pouquinho? Além disso, de você regular a audição, você quebra já algumas barreiras, porque se você entra com sotaque ou com qualquer coisa que seja estranha a quem está ouvindo, a primeira coisa que eles fazem é começar a procurar os conhecidos para fazer um comentário, ou de fala, ou de gesto, coisa assim, que você acaba vendo e acaba te influenciando na fala. Se você já entra assumindo isso, assumindo o sotaque, assumindo qualquer coisinha que você tenha na fala, você já quebra isso pelo menos em 90%. As pessoas perdem o interesse em continuar prestando atenção somente na forma e meio que se afastam para poder enxergar o todo. É um segredo. Se você tem sotaque ou qualquer fala que tenha alguma característica própria, desculpem, você já entra fazendo isso logo de cara. Não precisa e nem deve, isso já falamos algumas vezes, tentar disfarçar isso. Olha, eu sou da região tal, por isso eu tenho esse sotaque, ok? E por isso que eu vou falar um pouquinho antes, para que vocês se regulem comigo, para que a gente possa dar continuidade e fazer desta fala uma fala agradável a todos. Aproveitando esse tema, eu vou fazer um adendo aqui. Na aula passada a gente falou em nivelação de conhecimento, para que todo mundo entenda a mesma coisa. A mesma coisa acontece com as palavras ou com aquilo que você imagina. Eu não devo pressupor que a pessoa tem que saber o que eu estou pensando. Sempre eu tenho que falar, tenho que expressar, inclusive se precisar de detalhes, eu tenho que dar os detalhes. Muitas vezes é óbvio, tá? Mas eu preciso dizer porque nem todas as coisas são da forma que eu penso. Ou eu preciso até levar as pessoas a pensar da forma que eu quero para obter o resultado que eu quero, ok? Por exemplo, eu vou dizer que eu estou dando uma palestra sobre decoração de interiores. E eu digo, eu vou pintar essa sacada aqui da cor do sol. Umas pessoas vão pensar em laranja, outros vão pensar em amarelo, outros vão pensar em um laranja escuro, outros vão pensar em quase vermelho. Entende? Ou seja, eu preciso dizer às pessoas, eu vou pintar da cor do sol, que é uma cor laranja puxada para o vermelho. Ou seja, eu expliquei. Embora todo mundo saiba a cor do sol, cada um tem o seu sol próprio. Eles vão imaginar o sol da cor que eles estão acostumados. Então, nesse caso de design de interiores, a cor faz uma diferença enorme. Então, mesmo eu achando que o outro sabe, eu preciso explicar. O óbvio tem que ser dito. Bom, para finalizar a aula de hoje, vamos lançar o desafio. Como toda aula, eu vou dizer a mesma coisa. Não passe para a próxima aula sem ter cumprido esse desafio. E esse desafio, ele é um pouco mais longo, tá? O que você vai fazer? Você vai vender uma palestra tua. Dentro daqueles temas que você escolheu, dentro do público-alvo, com todas as dicas que você teve até agora, você terá 10 minutos. Essa venda vai ter um tempo máximo de 10 minutos, mínimo de 8 minutos, de 8 a 10 minutos. Não pode ser menos que isso.
cronometrado, tá? Bom, você vai treinar para dar nessa faixa de 8 a 10 minutos. Você vai vender uma palestra ou para uma indústria, ou para uma faculdade, ou para uma igreja. Você tem três locais: indústria, faculdade e igreja. Dentro desses três, qual deles preenche os requisitos para você vender um desses temas que você escolheu, tá? Você vai desenvolver uma fala de venda. Veja aqui, eu não estou interessado em que você venda, tá? Porque isso aqui não é um curso de vendas, mas eu estou interessado em que você pense em como criar estratégia para ser atraente para aquele cliente, certo? Então, não é venda, mas você tem que criar uma estratégia. Vai dizer qual é a metodologia, quais são os pontos que você vai ensinar, qual é a transformação que você pretende, quais são os recursos que você vai usar, o tempo. Eu vou pôr preço na tua palestra. A tua palestra vai custar 8 mil reais, que não é nem muito caro, nem muito barato, tá? Vai custar 8 mil reais a tua palestra. Você vai escrever, você vai anotar essa tua palestra, você vai treiná-la, ok? Vai treinar a palestra. Nunca vá na primeira escrita tua, você escreve hoje, deixa lá bem mole, vai pensando como pode ajustar. Você faz os teus ajustes e quando você achar que ela está pronta, 2, 3 dias mais para frente, você vai reunir 5 pessoas de tua confiança. Você vai explicar o que é, vai pedir 10 minutos da vida deles, vai explicar, vai dizer que está fazendo um curso, que não chegou ainda ao fim, aliás, está muito longe desse fim, mas que você tem um desafio. Você vai falar para eles, você vai vender a palestra para eles, você vai dizer, vocês são proprietários de uma indústria, vocês são alunos de uma faculdade, vocês são frequentadores de uma igreja X, você escolhe qual dos três. E eu tenho esse produto para lhes vender. E você fala desses 8 a 10 minutos. No final, você pede um feedback deles. Pede de forma que você vai deixar eles à vontade para responder. Você não vai influenciar o feedback deles. Me diz aí o que eu disse, está certo ou está errado? Não, isso influencia. Ok? Você só ouve, apenas ouve. No final, você pode dar alguma explicação. E não refute, não fique com raiva por nenhuma explicação. Porque toda explicação, as boas e as ruins, as boas vão te incentivar, as ruins vão te dizer o que falta, ok? Ou seja, todas elas vão te ajudar a crescer, tá ok? E não fixe nas ruins, ou maldição que a gente tem. A gente tem 30 coisas boas. Uma coisa ruim a gente diz, mas faltou isso, né? Ok, faltou isso, tudo bem, você vai melhorar daqui para frente. Ok? Não se fixe na ruim. Não faça essa besteira com você mesmo, tá? Ouça para aprender. E assim vamos desenvolvendo juntos. Certo? É um desafio cabeludo esse, tá? 5 pessoas para te ouvirem por 10 minutos e depois eles te darem um feedback. Agradeça no final, agradeça efusivamente essas pessoas. Inclusive, você pode até preparar um cafezinho com lanchinho e convidar essas pessoas
para tomar um café, ok? E você disse, olha, o café que eu convidei para vocês é para isso, isso e aquilo. Bom, vocês poderiam me ajudar? Isso desarma as pessoas. Isso deixa as pessoas a fim de te ajudar. E no final, todos tomam um cafezinho junto e confraternizam. Perfeito. Você chamou, recebeu algo em troca, deu algo em troca, a relação está ficando equilibrada, perfeita, você ouve, você melhora, você está avançando no teu desenvolvimento. Mais uma aula vencida. Nos vemos na próxima aula. Espero que o desafio seja extremamente incentivador para você, você que está querendo mudar de vida, que está querendo algo a mais para a tua vida. Não recuse o desafio, faça-o de forma séria. Te espero na próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.